Opa, bom, eu sou o Pinas e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer o review de mais um mouse, o ATK F1 Extreme. Esse mouse aqui fez um considerável sucesso, mas eu atribuo como algo dessa geração dos mouses ATK que teve basicamente uma diferença somente nos formatos, né? Ou detalhes nas especificações. Sendo ATK X1, Z1, F1 e um que é da submarca da ATK, mas que em termos técnicos tem construção bem parecido, que é o VXZ Med-R. Para começar, esse modelo aqui está disponível em algumas versões, como a maioria dos mouses da ATK, sendo elas Pro, Pro Max e Extreme. Antes, a melhor versão era a Ultimate, mas ela teve alguns problemas ali de estrutura e tal, e foi corrigida e atualizada para Extreme. A diferença é basicamente que o Pro e o Pro Max contam com sensor 3950 e a Extreme com 3950 Ultra, que é uma leve customização feita pela TK. Outro ponto fundamental é o peso. O Pro ele promete uma bateria de 250 mAh, que vai durar aí, segundo a própria TK, 75 horas a 1000 Hz, 45 gramas com a variação de 2 gramas a mais ou a menos. Pro Max com a bateria de 150 horas a 1000 Hz, com 500 mAh e 50 gramas de peso. E por último o Extreme, que é esse aqui, com a bateria de 60 horas a 1000 Hz de polling rate, com 200 mAh e 35 gramas. O Pro e Pro Max vem sem o dongle 8K, embora sejam compatíveis com e sem fio com os 8000 de polling rate, mas o Extreme já vem na caixa. Você pode comprar separado nas outras duas versões caso tenha interesse. Nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, já lançou o V2. Por que eu decidi fazer esse vídeo mesmo assim? Porque continua sendo um bom mouse e se ele cair de preço, vai ser uma opção ainda melhor, porque as diferenças para V2 não são tão brutais assim. O que é bom falar? O V2 ele já vai vir com a Nordic 54 Series, né? Que é justamente aquelas MCU que promete uma menor latência, né? Maior economia de energia. Então, tipo, estando no mesmo preço, vai de V2. Eles prometem um coating novo também, tá? E o Extreme 2 vem com os Omron óticos. Então é isso, galera. Desculpa, mas eu tenho que deixar claro, né? Porque eu tô gravando isso aqui quando já tem a V2, então eu tenho que deixar claro, né? E nesse momento, quem não é tão entusiasta deve estar se perguntando por que o mais caro vem com menos bateria. Mas a ideia é justamente ter o menor peso possível para quem busca um mouse ultra leve e com uma boa performance. Todos têm a cor preta e branca, no V2 tem mais cores, mas o Extreme tem um collab com o time de Valorant da Leviathan, que é esse azul maravilhoso, tem teclado e mousepad dessa linha aí para combinar. Começando pela qualidade de construção, temos aqui um mouse com seus 35 gramas. É absurdamente leve, extremamente leve. Para muita gente, inclusive até demais, mas isso é puramente questão de gosto, não que seja melhor ou pior. Por outro lado, estamos falando aqui de um mouse pequeno, do tamanho de um Viper Mini. Vamos entrar em questão de formato mais para frente. Mas por ser um mouse pequeno, esse peso acaba sendo positivo porque você sente essa leveza. Ele é um mouse coeso porque ele é pequeno e leve, então você sente a proporcionalidade dessas sensações, sabe? O redundante, mas eu espero que tenha dado para compreender o que eu quis dizer. Eu senti a parte de distribuição de peso um pouquinho mais aqui para trazer, tá? Um pouquinho mais pesado, mas nada que atrapalhe. Seguindo aqui, temos um coating fosco, um pouco emborrachado, fornece um grip interessante. Lembra um pouco o G Pro Superlight, mas um pouco mais macio, eu diria. Esse tem um pouco de side flex, mas algo bem levinho mesmo. Ainda mais impressionante quando lembramos do peso, que mostra uma construção realmente bem interessante. Wobble praticamente nulo nos botões principais, que me chama a atenção novamente, porque esses modelos com os botões assim para fora costumam apresentar um pouco de jogo lateral, mas esse aqui praticamente nada. Sem rattle, nada, muito sólido e bem feito. Como eu praticamente já descrevi aqui para fazer a distinção entre as versões, vou concluir aqui com as especificações técnicas. O sensor aqui é um 3950, que é um 3950 normal, mas supostamente com a personalização da TK, né, que é o 3950 Ultra. Temos uma bateria somente de 200 mAh, mas eu já expliquei. MCU Nordic 52840, muito boa, como eu já comentei. E é basicamente isso no quesito performance. Cliques, botões e afins, veremos nos próximos tópicos. E assim, aqui é ser repetitivo, mas vale lembrar, não tive problemas de interferência, conexão, delay, nada do tipo. Tudo no mais alto nível, assim como as especificações mandam. Os botões laterais são bem parecidos com o que eu testei lá no VXZ Med-R, tem review aqui no canal. Isso é algo que pode ser meio relativo,
tá presente em um número ok de mouses e pelo visto o público vem curtindo. Eu particularmente não gosto tanto, mas a minha função aqui, claro, que acabo caindo nas minhas preferências, mas é sempre avaliar a qualidade. Dito isso, esses cliques aqui são bem leves e crispy, mas eles têm uma sensação ali, digamos que curta, sabe? Digamos que seca. Eles têm tatilidade, mas eles são curtos ali, acabam sendo um pouco mais... Você sente que o Switch não tem uma tatilidade tão interessante. É basicamente isso. E que tem uma viagem bem curta, mais curta que uma P1 da vida aqui, por exemplo. Funciona muito bem, pouquíssimo pre-travel, quase nada de post-travel. Funciona bem, apenas não caíram no meu gosto. Quanto ao scroll, aqui na minha opinião, veio um ponto mais fraco desse mouse. Lembrando que pode haver sim uma variação de unidade e de QC, né, de controle, de qualidade, mas só posso comentar do que chegou aqui pra mim. O encoder é um F-Switch E10 Flagship, segundo a tabela da TK. É um scroll bem leve, sem muita força para acionar, bem silencioso. Até aqui é puramente questão de gosto, mas achei questão da definição, que você sente os steps, as casas ali ao movimentar, mas eu sinto uma leve patinada, principalmente quando eu vou scrollar para cima. Dá pra usar pulando aqui nos jogos de FPS, às vezes eu dei um misclick por conta da pegada, mas assim, isso já mostra que não é aquele scroll de jogos que uma parte da galera gosta, mas cumpre seu papel, é utilizável sem maiores problemas. Nos cliques principais, por um bom tempo, ele veio com os Omron óticos, tá? Logo quando lançou, seguindo a tendência do mercado, né? Contudo, chegamos no ponto em que a galera começou a reparar numa mudança na tatilidade desses cliques e resolveu abrir o mouse e conferir naquela tabela de especificações e viu que tem Omron óticos barra esse switch ótico aqui customizado. Na minha unidade, vou abrir para mostrar para vocês, tá? Eu já sei, mas vamos fazer o mistério, tá? Ah, vocês devem estar reparando aí a questão dos fits, né? Mas eu coloquei dots, tá? Ele vem com os fits na caixa, vocês viram no unboxing, mas eu quis colocar esses dots primeiro. Se eu não comentar dessa questão, não é um review. Se eu não abrir para mostrar também não é um review, que os canais hoje em dia estão muito assim, né? Bastante cuidado, eu deveria ter pegado minha espátula, mas eu não peguei. Olha aí, muito cuidado com os cabinhos aqui, o flat aqui dos botões laterais. Desconectar. Aqui está, olha aí, F-Switch, F1, S100, olha aí. É sem dúvidas um nerf, né, um downgrade, porque dá pra ver que esse Switch ele tenta copiar os Omrons, mas ele não consegue, tá? E eu achei estranha a tatilidade. Tipo, não era Omron óticos. E aí eu abri e eu tive a prova, né? Você fazer essa substituição de Switch na produção de mouse já lançados, consolidados, por possuírem tais características, sem fazer o menor aviso, só jogando ali na tabela, como se ninguém fosse ver, isso não me parece certo. Polêmicas à parte, esses cliques aqui, como é que eles são? Sinceramente não me agradou tanto. São levemente táteis, com a tentativa, como eu disse, de copiar os Omrons, e vale lembrar que constatei tudo isso antes de abrir o mouse. Fiz 2 meses de testes e abri para escrever esse roteiro e agora no vídeo também. Contudo, essa tentativa aqui no F1 Extreme acaba entregando algo levemente mais mush, sabe? Um pouco mais esponjoso, porém ainda leve no acionamento e a tatilidade mais discreta. Pre-travel nulo e post-travel quase nulo também, mas aqui na ponta tem bastante, né? Como qualquer mouse. São cliques ruins? Na faixa de preço e até abaixo eu já testei melhores. Da própria TK, mais uma vez. Mas ainda bem utilizáveis. Indo finalmente para o shape, acho que esse mouse me ganhou nesse ponto. Como citei lá no começo do vídeo, é um mouse pequeno, com um DNA que lembra o Viper Mini. Esse formato aqui é 118mm, né? É 11,8 centímetros de comprimento. Não chega a ser um mouse que tem um ramp traseiro estilo Pulsar X2, enfim, OP1. Ó. O OP1 acho que é um bom mouse para exemplificar isso, que ele tem o ramp bem para trás aqui, dá para ver. Ele não chega a ser, né? Como vocês estão vendo.
Mas dá pra ver que, como o Viper Mini, ele tem uma protuberância, ele tem uma proeminência aqui, né? Que a parte dianteira é bem mais baixa. Mas mesmo assim, ele ainda chega na região do meio bem cheio. E para pegadas como a claw relaxada ou claw mais agressiva em mãos pequenas a médias, permite o suporte não somente da palma da mão, também desses ossos aqui em cima, que pode ser sentido até em pegadas claws mais agressivas em mãos maiores, como a Knuckle Claw da vida. Mas acho que não é o ideal para isso. Já a parte da frente, como eu disse, ele começa a decair, tendo botões dianteiros terminando bem baixos, o que pode incomodar em alguns cenários. Ou pegar da palma em mãos minúsculas como a minha, que não fica legal, justamente por ter essa caída bem abrupta. Não encaixou, dá pra fazer, dá, mas eu não curti, mas dá sim. Ou seja, para mãos pequenas, claw relaxada, palm, caso você se acostume com esse fator. Não sei fingertip, porque atrapalha em dedos curtos, né? Ele pega aqui bastante, mas dá pra fazer, ó. Os botões ficam bem acessíveis por serem um pouquinho pra frente. Mãos médias devem se dar bem com claw relaxada e a depender do comprimento, claw e fingertip. Acredito que devem encaixar. E mãos maiores, fingertip, que não clique tão na ponta, porque não vai ficar bacana. Ou knuckle claw, ou uma claw que curte mouse bem pequeno. Bom apoio pro dedo anelar. Embora ele seja aqui pra fora, nessa curva aqui pra fora, é um bom apoio ainda assim, achei bastante confortável. O dedão pode ser que te incomode caso ele seja mais largo, porque é um pouco estreito aqui. E uma coisa que eu gosto bastante é que ele tem essas boas comfort grooves aqui nos botões principais. Algo que eu pessoalmente mudaria seria a posição do sensor. Não sei quanto ao gosto de cada um, enfim, o sensor um pouco mais adiantado, que fizeram com seu irmão do segmento high-end, que é o Hitscan Hyperlight, né? Que eles têm o mesmo shape e o Hitscan tem um sensor um pouco mais pra frente. E que eles não fizeram isso na V2, eu não sei porquê. Algo bem pessoal ou até cobrar demais, mas eu vi gente falando isso também. Eu vejo mais a G-Wolves mexendo nesse posicionamento de sensor, que é uma marca para entusiastas, né? Bom, quanto ao ATK Hub, temos aqui algo bem interessante. Você vai entrar aqui no site da ATK, você vai ter o Desktop Driver. Mas tem o WebDriver, mais uma vez o Web Software, isso é muito bom, bem interessante. E tá na versão nova, que é o V3. E aí o que você vai fazer? Você vai entrar aqui, Add New Device, vai aparecer o seu dispositivo. E como ele vai aparecer aqui, você vai clicar, vai carregar. Aqui você pode colocar, né, coisa do teclado. Você pode colocar atalhos aqui, multimídia, etc. Enfim, essas coisas que de remapear. Macro, DPI, e aqui, muito interessante, você tem eixo X e Y, que você tem aqui o estágio que está selecionado, no meu caso 800, aí eu ativo aqui, ó, X e Y, eixos independentes, tá? Performance Settings, aqui você tem a questão do polling rate, e o sample rate aqui também, né, modo competitivo e tal. E aqui temos bastante coisa, muito interessante. Aqui você tem o Mobile Synchronization, que eu não sei por que o meu estava ativado. Straight Line, Ripple Correction, enfim, essas coisas aqui que ninguém usa muito, mas aqui tem o Debounce, que como é um switch ótico está em 0. O tempo que ele vai desligar, o LOD. Aqui a cor do receptor, né, que enfim, tanto faz. Eu tenho uma pegada meio torta, eu uso o mouse meio torto. Você basicamente vai ativar o ângulo que o seu sensor ele vai ficar reto, sabe? Tipo, se eu uso ele a, sei lá, com 30 graus aqui de desvio, né? Ele vai levar em conta que o sensor tá reto e eu vou poder usar como se o mouse estivesse reto. Então isso é bem interessante, cara. Isso aqui é muito bacana. E esse hub aqui, ele ficou bem mais polido que a versão anterior. E é isso, esse é o software. Bom, apesar de alguns poréns, o ATK F1 Extreme se mostrou um excelente mouse, que me conquistou por conta do shape. Isso mostra aí como, quando você chega em um nível ali, né, de especificações, isso é o principal. Acho que se você considerou que pode servir na sua pegada, vale conferir mais atenção aos preços. E é uma qualidade de construção praticamente premium, tá? Me impressionou bastante. Acho muito bacana esse shape de um Viper Mini um pouco mais agressivo, porque era um mouse que eu curtia muito, mas sentia alguns detalhes, esse shape resolveu pra mim. Eu quero lembrar que a linha F1 foi lançada em março de 2024 e o Extreme em setembro de 2024. E o Hitscan Hyperlight também. Então algumas críticas aqui podem ter um pouco mais de sentido hoje e não na época, né? Porque era um dos primeiros assim. Porque um ano nesse mercado aqui acaba sendo muita coisa e a própria TK lançou muitos outros produtos nesse período. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Sei que ficou muito longo.
mas quis abordar vários fatores sobre esse mouse, mercado e afins. Então é isso. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, valeu e até a próxima.